Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos aqui aos Estúdios COP. Hoje nós vamos com uma resolução de uma prova muito especial que ocorreu há alguns dias atrás, a prova da UFO 2024, uma prova de filosofia e também de sociologia. Tenho certeza que o Giovanni vai comentar isso com vocês. Uma prova de filosofia e sociologia muito bem elaborada, particularmente gostei das questões. Eu gosto da prova da UFO, basicamente porque é uma prova muito teórica. Então, é uma prova que eu costumo dizer, para quem assiste a aula e lê a teoria, é uma prova muito gostosa de ser feita. Ela tem questões que a gente realmente vê em sala de aula. Então, é uma prova muito importante, sempre que puder, você fazê-la, porque além de ser uma experiência interessante, é também uma oportunidade de você sair muito bem. Vamos lá, uma questão de filosofia, a primeira questão. Não estou lembrado agora qual que é o caderno, mas eu acho que é o tipo 2, questão 9 sobre o Kant. Uma questão que não é tão, vamos dizer assim, tão comum de acontecer. As questões relativas ao Kant, geralmente, são as questões da ética. Quando cai questões sobre a epistemologia kantiana, ou sobre a teoria do conhecimento do Kant, ou sobre a crítica da razão pura, normalmente caem exatamente questões sobre a Revolução Copernicana. Eu me lembro de uma questão, certa vez, que caiu algo sobre juízos sintéticos, mas foi uma questão anulada. Então, frequentemente, ou cai questões sobre Revolução Copernicana, ou cai questões sobre as formas a priori da sensibilidade e as formas a priori do entendimento, o espaço-tempo e as categorias que vocês estudam em sala de aula. Vamos lá, então. Questão direta, né? Quer dizer, não tem nem texto aqui para você se apoiar. Por isso que eu digo, é uma questão teórica, é uma questão que se você não foi para a aula, não pegou o livro, dificilmente você vai conseguir acertar por interpretação, né? Como as pessoas dizem que normalmente é ciências humanas. Muito cuidado com isso, ciências humanas evidentemente é interpretação, porque ela trabalha com textos, mas a interpretação só vai fazer sentido se você tiver a base teórica para dar subsídio à sua interpretação. Sobre a Revolução Copernicana, na filosofia do Kant, é correto afirmar que o objeto do conhecimento... Então vamos lá. A tradição epistemológica, se a gente pegar ali racionalistas e empiristas, é uma tradição que sempre tentou conhecer ou pensar o processo do conhecimento humano, colocando como centro da sua investigação o objeto, ou seja, a pergunta fundamental era como é possível conhecer o objeto. Ou seja, a pergunta, o direcionamento, a investigação do conhecimento, ela sempre ia na direção do objeto. Então, o objeto, qualquer objeto, ele aparecia nesses processos como centro da investigação epistemológica. Bom, tivemos o racionalismo, tivemos o empirismo, e a filosofia do Kant, ela tenta pensar o conhecimento a partir de um outro movimento. Ela inverte a relação. Ao invés de começarmos a fazer uma análise sobre como é possível conhecer o objeto, se através da razão ou através da experiência, qual é a forma mais segura de acessar o objeto, o Kant ele inverte esse jogo. Ele faz uma pergunta anterior. Ele volta a sua atenção para o sujeito do conhecimento. Cuidado que o sujeito do conhecimento do Kant não é o Joãozinho nem a Mariazinha. Quando a gente diz sujeito do conhecimento, a gente está falando daquele a partir do qual o conhecimento gira, que é a mesma função do sujeito gramatical. Então, a ação gira em torno do sujeito. Então, o sujeito do conhecimento é a razão. Você pode compreender a razão como mente, ok? Como cérebro, ok. O Kant não vai usar muitas essas expressões. Então, você pode compreender, mas entenda que isso é a forma que a gente conhece em sala, tá? Mas a palavra seria a razão. Então, a Revolução Copernicana, ela é uma referência ao Copérnico, que também mudou a posição de investigação sobre o movimento dos corpos celestes. Então, frequentemente se considerava a Terra no centro e os astros girando em torno dela. Copérnico, então, pensou numa possibilidade. E se fosse a Terra que estivesse em movimento? Quer dizer, se eu mudo a perspectiva,
O que eu obtenho com isso? Isso é a Revolução Copernicana. Então, cuidado. Revolução Copernicana no Kant não tem nada a ver com astronomia. Tem a ver com essa mudança de perspectiva. Então, sobre a Revolução Copernicana na filosofia do Kant, é correto afirmar que o objeto do conhecimento, aquela cadeira, ela deve se adequar ao sujeito. Então, ela deve girar em torno do sujeito. E não o sujeito girar em torno dela. Ou seja, o centro é o sujeito, não o objeto. Então, o objeto tem que se adequar àquilo que eu posso dele conhecer. Isso é a Revolução Copernicana. Legal, questão interessante, bem teórica, média, vamos dizer assim, não é uma questão fácil, mas também não é uma questão extraordinariamente difícil. Estou vendo aqui agora no visor, prova do tipo 1. Então, uma questão boa para você matar ela, questão do Kant bem tranquila. Ok? Grande abraço para vocês, até a próxima resolução.